Quem nunca se auto-boicotou, que atire a primeira pedra. Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Olha eu aqui, cumprindo a minha rotina. Segunda-feira, dia 27 de julho, estou aqui falando com vocês ao pé do ouvido. E hoje eu vim falar de uma coisa que acontece muito frequentemente com os artistas que mentoro, com os meus alunos, dentro da educação regular, com pessoas à minha volta, com a gente mesmo, enfim, que é o auto-boicote. O auto-boicote é muito mais normal do que a gente imagina. Quando eu falo normal, não é que tá tudo bem, tá? Normal é norma. Norma é alguém que impôs algo e quando a gente se auto-boicota, a gente está boicotando a norma, o que, enfim, ou sendo normal, né? Ou colocando que boicote é algo normal. Pior ainda, que, alguém já... Tudo bem, né? Tudo bem, na próxima eu começo. Ficar assim, na próxima eu começo. E o que, na verdade, deveria ser natural a gente não se auto-boicotar. Deveria ser o natural. Deveria ser o natural a gente entender que aquilo que a gente escolhe, e auto-boicote tem a ver com uma escolha que a gente determinou algo, escolhemos algo, e a gente está indo contra uma escolha que a gente mesmo determinou. Eu gosto muito da visão de que a maioria dos nossos problemas, se a gente for colocar todos os nossos problemas, vamos lá, eu pego agora um papel e coloco todos os problemas que você está passando agora, provavelmente 90% deles você mesmo que criou esse problema. Mesmo sendo algo maior, fora do seu controle, mas o que você está vivendo exatamente foi um problema que você criou. E a gente acaba, de várias escolhas, de várias determinações que a gente vai escolhendo para nós, vai determinando para nós, a gente se auto-boicota. E aí fica aquela frase linda de segunda eu começo. E como artistas, a gente se auto-boicota muito mais do que o que a gente imagina. Porque a gente já escolhe uma profissão pela paixão. Então, nós não fomos obrigados a fazer o que a gente faz. Mas a gente se auto-boicota. A gente se auto-boicota muito. Tem uma frase do auto-boicote que é segunda eu começo. Então, se algum dia você falou segunda eu começo e não começou na segunda, você se auto-boicotou. Pode ser algo para o seu corpo físico, né? Algo para sua estética, para saúde, pode ser algo para aquele amigo de vamos marcar e nunca marca, ou algum projeto propriamente dito como artista que você se determinou a fazer, que você se colocou a fazer e no segundo problema, não vamos nem dizer no primeiro, que não é tão comum no primeiro, mas no segundo problema você percebeu que aquilo, entre aspas, não é para você. Sabe? Eu ouço muito isso. Isso não é pra mim. Caramba, que tristeza, né? Como mentora, o auto-boicote é um tiro na alma, porque a gente consegue ver muito mais potencial quando estamos fora daquele corpinho, quando estamos externos, olhando para aquela pessoa, do que quando estamos na situação propriamente dita. Nós nos cobramos muito e a gente nunca acha que a gente vai ser o cara que vai mudar o mundo, sabe? Então, os mentores, os treinadores, eles enxergam o potencial. E às vezes aquela pessoa não está enxergando, né? Enfim. Vamos falar então sobre auto-boicote. Vamos começar do começo. Primeiro, nós somos movidos pela emoção. Eu já falei sobre isso aqui. As emoções, elas acontecem dentro do sistema mais antigo do nosso cérebro, que é o sistema límbico. E que esse sistema é responsável basicamente pela nossa sobrevivência e pela nossa reprodução. As emoções, elas acontecem por algum evento externo, por alguma informação externa. Logo, eu absorvi aquela informação, aquele evento, aquela situação, aquele conflito, e eu ajo. A emoção é uma ação
rápida em relação à sobrevivência e à reprodução. Eu ajo rapidamente. E aquilo que fica, que são as memórias afetivas, que são, enfim, que aí a gente não chama de emoção, são os sentimentos. Então, os sentimentos, eles são resultados das emoções. Aí eles acontecem em outra área do cérebro, que é chamada de neocórtex, tá? Quando a gente determina um objetivo, qualquer um que seja, mas um objetivo para a nossa vida, um ponto final, então eu estou imaginando esse ponto final, seja ele o que for, ir viajar, emagrecer, fazer um projeto propriamente dito, um objetivo final para esse projeto, nós estamos trabalhando com o nosso neocórtex, com a parte nova do nosso cérebro, que é a parte responsável pelo sistema racional do cérebro. Ele tem a ver com as emoções elas acontecem nesse sistema também, no sistema límbico, e que o neocórtex absorve o que tem que absorver e racionaliza sobre aquela emoção. Entende? Então, todo objetivo que a gente traça, o neocórtex que está mandando. Ok, nós vamos viajar até tal local. Lindo, perfeito. Porém, quem fala, aquela vozinha que fica na nossa cabeça, quem fala o tempo inteiro com a gente, não é o neocórtex. Não é o neocórtex, é o sistema límbico. O sistema límbico, ele na verdade, ele nem fala com a gente. O que fica falando, talvez até seja o neocórtex, que fica falando ali como o tio chato do rolê, porque ele é racional. Mas aquilo que a gente age mesmo, o que vai determinar a meta para chegar ao objetivo, são as emoções. E aí tem a ver muito mais com educação e com o sistema educacional que passamos do que você imagina. Porque nós não fomos treinados no sistema educacional para sermos disciplinados, porque a disciplina ela tem a ver diretamente com um motivo para agir. Isso é disciplina. Quando a gente tem disciplina de algo que não temos motivo para agir, provavelmente é algo que tenha a ver com a relação direta de uma disciplina apenas racional, uma disciplina que não tem a ver com esse desejo final. A motivação é um desejo, é algo que tenha a ver com um motivo mesmo de existir, de viver. Um motivo, por exemplo, para um animal, seja ele qual for, é a sobrevivência. Você coloca esse animal numa situação, um problema, ele vai agir porque a motivação dele é estar vivo. Nós, seres humanos, muitas vezes a gente não tem a motivação em estar vivo, perceba. Até muitas pessoas, elas tiram a própria vida. E tirar a própria vida significa que você está indo contra a motivação mais natural possível, que é a motivação da sobrevivência. Perceba como isso é muito sério. E motivação são 3 caminhos, né? Eu tenho a motivação pelas minhas emoções, eu tenho motivação pelos problemas que aparecem. Então, um problema que eu tenho vontade de agir, e problema tem a ver com sociedade, externo, um problema maior, não é um problema pessoal. E uma dor. Aí dor pode ser interna ou externa. Dor é algo que já tá ali, já passou pro neocórtex, já tá muito mais racional do que o límbico, sabe? E aí, a gente determina um objetivo pelo neocórtex, determinamos um ponto final, mas aí começa uma série de desculpas internas e externas. Todo pequeno problema, você determina que você vai emagrecer. Aí você começa, primeiro dia você vai lindamente, compra os alimentos certos, no dia seguinte começa a chover. Puta, tá chovendo. Não vou. Desculpa externa. Não, mas tá chovendo. Lógico que tá chovendo. Mas e aí? Você pode correr na chuva. Você pode fazer um exercício dentro de casa. Você pode, sei lá, vai chover o dia inteiro? Você pode correr em outro horário. Perceba que a gente vai arrumando desculpas, tanto internas quanto externas, para não cumprir aquela etapa. Por quê? É a nossa sobrevivência dizendo que não é para você fazer, a nossa emoção falando pra gente não fazer o que a gente tem que fazer.
Porque o nosso sistema límbico, ele é responsável também por nos proteger. E se você tem que tomar uma energia corporal, primeiro que perda de peso já é algo que você está morrendo aos poucos, né? O nosso corpo, ele não foi feito para perder peso. Ele foi feito para guardar aquilo que é para sobreviver. Se você começa a perder peso, o seu corpo, ele começa a dar uma pirada, que ele acha que você está morrendo. Então o nosso corpo, ele já fica falando, você tá louco, não faz. Então percebe que é um esforço sobre-humano para que você cumpra aquela meta. E todo objetivo estipulado é uma força sobre-humana para você cumprir. Então nós como artistas, determinamos um projeto, determinamos um objetivo final para chegarmos. Cada dia tem que ser uma etapa e cada dia vai ser mais difícil que o outro dia, assim sucessivamente. E aí acontece o auto-boicote. E você tem justificativas, tá? Do porquê você não fez. Quando eu peço um exercício para uma mentoria, uma aula, e a pessoa vem, a justificativa é plausível para ela. É uma justificativa que, assim, você é vilão se você não aceitar essa minha justificativa. E muitas vezes, e ele tá falando com o meu sistema emocional também. Quando a gente tá dando uma desculpa para alguém, a gente tá falando com o sistema límbico daquela outra pessoa. A gente tá tentando capturar esse emocional. Tenha dó de mim. Perceba como isso ia ser difícil para mim. Você tem que ter dó. E eu fico com raiva se você não tiver dó. O que, na verdade, aquela pessoa te cobrando é exatamente o que você precisa naquele momento. Imagina um gráfico, tá? Imagina um gráfico. Uma das linhas, a linha vertical deste gráfico, são as suas habilidades, as suas competências, tá? E a linha horizontal é o tempo, tá bom? Quando a gente determina um objetivo, quando a gente determina algo para nossa vida, acontece um pico nesse gráfico que em curto tempo, você tem um pico de aprendizado, um pico de habilidades, um pico de resultados. É muito bom. Você fica empolgado. É muito legal. Então é óbvio que você está no caminho certo. Começou a emagrecer, primeira semana perdeu 3 quilos. Uau, incrível. Você é o rei do mundo. Parece que tudo na vida, você foi feito para isso. Só que depois desse primeiro pico, você vai continuar tendo as mesmas ações, é óbvio que os resultados não serão os mesmos. Primeiro porque você já viu aquilo, primeiro que você vai já dar um conforto em algumas coisas, você vai pecando em outras coisas, enfim. Acontece um momento extenso na linha tempo e horizontal aí na linha habilidade, é um platô. Você para, entre aspas, de aprender. Você entra num momento assim de estagnação do seu projeto, da sua arte, da sua carreira. E aí você começa a se questionar, isso não é pra mim. Eu não nasci pra isso. E aí aqui nessa primeira linha que você já começa a pensar se isso tudo tá valendo a pena, porque você não tá tendo mais resultado nenhum. Aí, de repente, se você começa a se incomodar com esse platô, você começa a buscar outras fontes, outros lugares, acontece outro pico. Esse outro pico, para ele acontecer, ele precisa de uma energia nova para acontecer. E essa energia nova, ela só vai acontecer se você buscar essa fonte de energia nova. Seja em livros novos, em filmes novos, você vai ter que buscar coisas e energias novas. E aí acontece esse outro pico, que é um outro pico de aprendizagem, provavelmente ele é até maior que o primeiro. Só que depois você vai entrar num platô de novo e assim sucessivamente. A vida é feita de picos e platôs. E a gente se auto-boicota aí nesse primeiro platô, quiçá no segundo pico aí, que a gente precisa de uma energia muito maior. E a gente começa uma série de desculpas. Por isso que todo mundo é nível intermediário em tudo. Todo mundo é nível mediano, porque o nível mediano, ele é aquele esforço primeiro e é isso, eu sou isso, tá bom pra mim. É auto-boicote, tá bom pra mim. Por isso que a gente tem a grande maioria de artistas medianos, mas não é porque o cara é mediano, é porque ele está mediano, ele quer estar nesse lugar, porque não quer gerar esforço nenhum. Então fujam do auto-boicote, ele vai acontecer o tempo inteiro, ele vai ser desejável, mas fuja,
Aproveita que hoje é segunda-feira, foca no objetivo, dá aquela energia máxima e vai que você pode estar próximo do seu pico.